Reflexão da palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levaram as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Esta é a igreja de Cristo. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o 5º domingo do tempo comum e nós estamos celebrando o dia do Senhor. E o texto muito oportuno para a nossa meditação de hoje é esse texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir de Lucas, no capítulo 5. A barca de Pedro é o personagem principal, digamos assim. Isso porque a barca é uma das imagens principais, com a qual nós podemos, de alguma forma, tentar compreender o ministério da igreja. Existem alguns elementos no texto que nos ajudam a entender isso. Jesus sobe na barca de Simão. O texto diz que haviam 2 barcas e ele escolheu a barca de Simão. Jesus quis a igreja. Ela nasceu do desejo do próprio Cristo, meus irmãos. O fundador da nossa igreja é Jesus Cristo. Uma multidão apertava Jesus. A igreja não é uma multidão sem nomes. A igreja é o povo de Deus. Cada batizado chamado por nome a integrar a esse edifício que tem em Cristo como fundamento. Jesus senta-se e começa a ensinar. A igreja é educadora da fé, é mestra das verdades divinas reveladas. A igreja transmite aquilo que recebeu do próprio mestre. Ela não detém a sua verdade, mas a verdade revelada por Cristo. Por isso, mundo de ensinar pode atravessar séculos, mas ele se manifestará sempre intacto e fiel. Porque a verdade da igreja é a verdade de Cristo, meus irmãos. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas. A igreja envia os seus filhos a adentrar as realidades mais tenebrosas do mundo, para aí plantar uma palavra de esperança no coração de todos aqueles que se abrirem a esta graça divina. Pedro responde: nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra nós lançaremos a rede. A igreja é obediente à voz do seu Senhor. Ela também comporta o inexplicável, o ilógico. Ela suscita em seus filhos um abandono total nas mãos de Deus, que é quem conduz toda a história da humanidade. Ao ver a quantidade de peixe, Simão diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pescador. A igreja pode até ser pecadora, nos seus membros humanos que a compõem, e isso muitas vezes pode causar heroína, antipatia e escândalo, mas ela é sobretudo santa, e isso causa amor, admiração, edificação e uma vida virtuosa. Essa é a igreja de Cristo, a qual nós pertencemos. Sobre todos vós, meus irmãos, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que outros irmãos também possam ouvir a palavra de Deus.